Seja bem-vindo a mais uma aula de Android. Nessa aula nós vamos criar um menu de contexto. Um menu parecido com o do Windows. Quando você clica com o botão direito, geralmente ele abre um leque de opções, né? Só que no Android não existe o botão direito. A função que é substituída pelo botão direito é o clicar e segurar. Então nós já fizemos isso com set on long click, né? Com o item long click. E agora a gente vai fazer que ao clicar longo, abra um menu suspenso, tá? Então a gente chama também de menu de contexto. Primeira coisa, para facilitar nosso entendimento, eu vou fechar aqui alguns métodos para que a classe fique mais, mais limpa e a gente entenda no que está mexendo. Então podemos observar aqui que eu tenho o onCreateOptions menu, que a gente estava trabalhando anteriormente. Nós escolhemos por criar aqui um layout de menu e chamamos esse layout de menu. Então eu posso fazer isso através do XML ou eu posso criar um menu via código, que é o que a gente vai fazer. Então para isso nós vamos usar o onCreateContextMenu, essa primeira opção mesmo. Vou criar aí um menu de contexto, tá? Vou apagar aqui esse comentário. Certo, nesse menu de contexto, eu vou fazer assim, ó. Dá um Enter aqui. Vamos lá, vou colocar menu.add. Vou chamar de ligar. E vou fazer mais algumas opções, como menu.add, enviar SMS. Vou fazer um também chamado achar no mapa. Mais um chamado deletar, menu.add, deletar. Antes do deletar, eu vou colocar mais um aqui chamado navegar no site. Menu.add, navegar no site. E também aqui, depois do deletar, eu vou ter um menu.add, enviar e-mail. Certo? Então aqui ele criou o meu menu de contexto. Só que eu tenho que colocar uma ação para esse menu, né? Então, para trabalhar com uma ação, por exemplo, vamos fazer o deletar. No deletar, se eu apertar aqui Ctrl 1, ele pede que eu crie uma variável. Ela me retorna um menu item. Nesse menu item, eu vou chamar aqui de deletar. Qual é a vantagem disso daqui? Que eu consigo colocar um comportamento para essa opção deletar. Então, vou colocar aqui, ó, deletar ponto set on menu item click listener igual a new on menu item click listener. E aí ele vai criar aqui o conceito de classe anônima. Não esqueça de finalizar com ponto e vírgula e fazer os importes que são necessários. Ctrl Shift O, ele vai importar aí para mim tudo que tiver precisando, tá? Então aqui eu já consegui colocar um comportamento nessa opção de deletar. Só que tem um detalhe. O Android, ele quando vai consumir um evento, aqui, por exemplo, no nosso onCreate, dentro do meu onCreate, eu tenho aqui o return true.
quando ele der o clique longo, né, ele me retorna true. Vai mostrar que o aluno foi clicado. Quando ele retorna true, significa que ele vai consumir o evento sozinho. Então, para que essa opção, para que ele consiga chamar o meu menu de contexto e que ele não consuma esse evento sozinho, aqui eu tenho que retornar como false, tá? Outro detalhe também é que eu tenho que dizer que quando ele efetuar o clique, eu quero que ele chame o menu que eu acabei de criar no código. Então, para que isso aconteça, eu vou utilizar um registro de menu. Então, vou chamar o register for menu context. E vou passar quem eu quero que ele atualize para mim. No caso, a nossa lista. Certo? Podemos tirar esse log daqui que a gente não está mais usando, utilizamos no vídeo anterior, que era só o registro, né? Então aqui eu registrei o meu menu de contexto e aí sim ele vai acrescentar esse menu aqui no evento do clique longo, tá? Ctrl S, vamos executar nossa aplicação, verificar se a máquina virtual já está aberta. S Android Application. Sempre verificando aqui o que está acontecendo, instalando a APK. Instalou, agora vai iniciar. Pronto. Aqui abriu o nosso projeto. Vou dar um clique longo e tá aqui o nosso menu suspenso. Agora a gente vai colocar um evento nessa opção aqui de deletar, tá? Muito bem. Então, para que a gente possa apagar o aluno, eu tenho que acessar a minha classe BD aluno e chamar o meu método apagar. Então, nós temos aqui o método deletar, né, no nosso caso. Então, vou chamar aqui BD aluno, obj BD aluno igual a new BD aluno. Ele pede um contexto, eu dou o nome do meu formulário, que estamos dentro da classe anônima, lista alunos activity.this, ponto e vírgula no final. E agora eu vou chamar o meu método, objbdaluno, ponto deletar. Só que lá no método, nesse método, ele pede um parâmetro, ele pede o código do aluno que eu quero deletar. Já já a gente acerta esse detalhe, né? Só não podemos esquecer o seguinte, depois de chamar o método, eu já chamo o método para fechar a conexão. Então, bdaluno.close. Opa, chamou objeto bdaluno. Close. Outro detalhe, após ele deletar, eu quero que ele atualize a lista. Nós já temos o método que carrega a lista para a gente, então é só a gente chamar esse método. Ficou bem mais fácil, né? Quando você faz orientado a objeto, a programação fica mais fácil, mais intuitiva. Então, vamos ao nosso problema. Eu preciso deletar um aluno que eu não sei qual aluno que é. Aonde a gente tem a posição do aluno? Em um outro momento, quando a gente criou o evento do clique longo e do clique curto, vamos ver, aqui dentro do onCreate, dentro do meu método onCreate, nós criamos aí o onItem click listener e o onItem long click listener. Ambos os métodos me passam a posição do item clicado, até a gente mostra, né? O aluno clicado é número tal. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No onItem long click, que é onde está o evento do deletar, eu vou substituir essa mensagem por uma instância do meu objeto aluno e jogo a posição dentro da objeto aluno da classe aluno.
Então, para que eu consiga acessar o meu objeto aluno aqui no onItemClickListener, que está dentro do método onCreate, e para que eu consiga acessar esse objeto aluno dentro do onCreateContextMenu, eu tenho que criar minha variável global. Então, vou colocar aqui primeiro private, ou private, né? No portuguesão. Aluno, objeto, aluno. Então, criei aqui a minha variável global e no clique longo, aqui dentro, nós vamos instanciar a variável que eu acabei de criar lá, objeto aluno. E esse meu objeto aluno, ele vai receber, eu já vou fazer o cast já, né? Que é um tipo aluno. Ele vai receber o meu adapter ponto get item at position. Pode ser esse mesmo. E eu vou aqui passar a posição. Então, com isso aqui, eu consigo passar para dentro da minha classe a posição. Feito isso, é só a gente executar. Aqui já está chamando o deletar, passando objeto. Vamos compilar e ver o que acontece. Salvar, né? Sim, não esqueça de dar o Ctrl S. Vamos esperar ele carregar. Ele carrega e sempre abre sozinho, né? Esse é um detalhe importante. De olho no console. Iniciando. Opa, abriu. Então, eu vou dar um clique longo aqui na Ana. Vou clicar em deletar. Opa, já apagou e atualizou a nossa lista. Agora, o que a gente vai fazer é trabalhar com alteração. Quando eu clicar, um clique simples, eu quero que chame a minha tela de cadastro com todos os dados preenchidos para que eu possa fazer alguma alteração ou não. Vamos lá. Agora, vamos fazer o nosso alterar. Então, para isso, eu vou mexer na opção do onItemClick, tá? Do meu onItemClickListener. Então, eu vou apagar essa mensagem. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha posição. Então, vou pegar novamente aí aluno. Vou criar aqui o alterar aluno. Vou fazer o casting já. E vou pegar o meu adapter. Mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Ponto get. Opa. Get item at position. Passando a minha posição. Ponto e vírgula. Então, aqui eu peguei aluno, aluno para ser alterar aluno. Já fiz o cache, a conversão, adapter.getItem at position. Certo. Só que para passar esse parâmetro, eu tenho que trabalhar aí com a minha intent, né? Sempre que eu quero passar um parâmetro de uma página para outra, eu vou usar a intent, que é a minha intenção. Intent, abrir formulário. Igual a new intent. Sempre que eu for utilizar intent, eu tenho que dizer de onde estou e para onde vou. Então, eu estou na lista alunosActivity.this e a informação eu quero que ela vá para o formulário activity.class, tá? Eu uso this porque eu estou presente nessa classe.
E o formulário activity nós não estamos presentes, então ponto class. Então eu vou pegar a minha intenção, abrir formulário. Ponto, e vou utilizar um método chamado putExtra. O putExtra ele tem vários estilos, né? Eu tenho uma chave que é para pegar essa string no outro lado, no outro formulário, e eu tenho o tipo de informação que eu vou passar. Então eu tenho boolean, eu tenho byte, char, float, eu tenho vários tipos, porém eu não tenho o tipo aluno, que é o que eu preciso passar. Como eu não tenho esse tipo aluno, eu vou utilizar esse tipo aqui, ó, serializable, tá? Eu vou criar a minha string, que eu vou chamar de aluno escolhido, e o meu value vai ser o meu alterar aluno, que é o parâmetro código que eu vou passar. Porém, a minha classe aluno, ela precisa implementar essa classe serializable. Então, eu vou abrir aqui a minha classe aluno, está aqui aberta, não, e vou implementar, implements serializable, tá? Vou salvar aqui, vou dar um Ctrl S aqui e o meu erro já saiu. Então, a princípio é isso que a gente tem que fazer. Agora vamos até o formulário Activity e vamos colocar um código aqui só para saber se ele está pegando o aluno de fato, um número que eu selecionei. Então, vou colocar aqui meu da classe aluno, aluno alterar, vou fazer já o cast e vou colocar aqui o método getIntent, que é para recuperar o parâmetro da intent. Vou pedir aqui o parâmetro getSerializableExtra e vou colocar o mesmo nome que eu indiquei aqui para no meu putExtra, aluno escolhido. Vou até copiar para não correr o risco de digitar alguma palavra errada. Certo? Ponto e vírgula. E embaixo eu vou pegar e vou exibir esse aluno num toast, só para saber se está chegando. Toast, ponto, make text, o meu contexto, eu vou passar o this. No meu texto, eu vou colocar aqui aluno, dois pontos, e vou concatenar com o meu aluno alterar. Vou colocar aqui a duração da minha caixinha de texto, toast, ponto, length short, a duração curta, e vou mandar essa caixinha de texto ser exibida, ponto show. Ótimo, então vamos salvar e vamos executar e ver. Antes de executar, eu vou limpar aqui para ter certeza de que está executando. Run as Android Application. Vamos ficar de olho aqui na nossa aplicação, fazendo o upload, instalando. Já já ele executa. Start Activity. Opa, puxou. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui na minha aluna Bia. Um clique longo. Um clique curto e não aconteceu. Opa, nada aconteceu, mas já sabemos o porquê. Aqui na minha lista aluno eu não iniciei, não mandei dar o Start Activity. Então vamos colocar esse código aqui agora, senão não vai funcionar mesmo. Start Activity. Start Activity Intents. E aí eu vou passar a minha intent, que é o
abrir formulário. Agora sim vai funcionar. Start Activity. Opa, tá errado aqui. Start Activity. Agora sim. Ctrl S. Compila novamente. Limpa aqui o console para ter certeza que carregou um novo. Um S Android Application. Vamos ficar de olho aqui no emulador. Fazendo o upload, instalando. Opa, rapidinho. Não é tão rápido assim, mas uma hora ele abre. Opa, abriu a nossa aplicação. Então, quando eu der um clique, ele tem que aparecer a mensagem. Não apareceu. Apareceu sim. Chamou e apareceu aqui embaixo, Bia, né? Eu vou retornar. Quando eu cliquei no Bia, ele apareceu o nome Bia. Se eu clicar por aqui, ó, é que a mensagem está duração curta. Ele vai abrir o formulário e aparece nulo. Então, a gente consegue agora tratar quando está vindo pedindo um novo cadastro ou quando está selecionando um dos usuários. Vou clicar aqui novamente para vocês observarem. Espera um pouquinho, ele abre para mim o formulário de cadastro e aparece aqui, ó, aluno 2, Bia selecionado. Agora é só carregar essas informações aqui no formulário. Então, estando aqui no formulário Activity, o que vamos fazer agora? Primeiro, verificar se eu vou fazer uma alteração ou se eu vou salvar os dados do aluno. Então, aqui no OnClick, antes de inserir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um if para verificar. Aqui nós temos o aluno para alterar. Eu vou colocar ele do tipo final para que eu consiga acessar aqui dentro da minha classe anônima, tá? Então aqui eu vou colocar se alterar aluno for diferente de nulo, se alterar aluno for diferente de nulo, significa que eu quero fazer uma alteração. Então eu vou colocar aqui obj aluno, ponto, eu vou setar o ID, sete código, né? E vou passar aqui no código o meu alterar aluno, aluno alterar, né? Ponto, get código. Porque no formulário não tem, mas eu tenho que passar o código, né? E também vou mudar o nome do botão. Vamos ver aqui onde eu chamei o botão. Deixei o nome de botão, nome super criativo. Eu vou pegar um botão e vou alterar o seu texto. Set text. Eu vou colocar aqui alterar. É uma indicação para a pessoa olhar e saber que está na opção de alterar ou na opção de cadastrar. Um detalhe importante, ó, ele está me acusando um erro aqui também. No botão eu também tenho que colocar final, senão eu não consigo acessar ali dentro da classe anônima. Tá? Pronto, já saiu o erro. Se for o alterar, eu vou chamar o meu BD aluno, obj BD aluno, ponto, deixa eu ver se eu cheguei a fazer, insere. Vamos ver se eu cheguei a fazer aqui no BD aluno. Eu fiz o método insere, pega a lista, deletar. Não fizemos o método alterar. Então temos que fazer agora. Então o que eu vou colocar aqui, BD aluno, ponto, atualizar.
E para atualizar, eu vou passar o meu objeto aluno. Ponto e vírgula. Ele reclama porque eu não tenho esse método lá, então eu vou criar esse método no meu BD aluno. Mas antes de criar ele, eu vou colocar aqui a minha condição. Se eu não for alterar, eu vou fazer o quê? Vou inserir o meu aluno. Eu não quero fazer uma alteração, eu quero fazer um cadastro. Certo? Deixando aqui fechar a atualização, né? Fechar o acesso ao banco de dados e fechar o formulário. Então, agora sim, vou apertar o Ctrl aqui, que vai me levar lá para o método atualizar, e vamos configurar agora para atualizar. Então, aqui para atualizar, eu vou precisar pegar do Content Values. Então, como o código é exatamente igual, eu vou copiar aqui do próprio inserir, ó, Content Values, e ao cv.put, cd underline aluno, get código, get nome, get endereço, get nota. Então, vou dar aqui um Ctrl C para facilitar aqui a nossa codificação. Um Ctrl V, tá? Além disso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no deletar. Então, vou pegar também, vou dar um Ctrl C aqui, e aqui eu vou dar um Ctrl V. Que fica, é o mesmo código, tá? Get, objeto aluno.get código, e aqui eu vou utilizar o get, essa é a única coisa que muda, né? Só o finalzinho também, get write table database ponto update. E aí o update me pede aqui a tabela, né, que eu já criei lá em cima. O values eu não vou passar nada. A cláusula, eu vou colocar a mesma cláusula aqui, ó, onde o código for igual ao argumento que eu passar. E aqui eu vou passar o args. Ponto e vírgula. Aqui no values, vamos ver como podemos resolver isso aqui. Content, o meu content values se chama CV. Muita atenção aí no Ctrl C, Ctrl V, tá? Então aqui get write database.update, a tabela, o meu content values, que eu chamei de CV, o meu parâmetro, que é a minha cláusula where, e o argumento que vai completar essa cláusula, tá? Vou salvar. E também, voltando aqui no formulário activity, quando for alterar, eu tenho que chamar todos os campos dentro das minhas caixas de texto. Então, nós vamos fazer basicamente aqui o inverso, tá? Então, vamos lá. Só temos que observar o seguinte, esse if aqui está dentro do evento do clique do botão, né? Está dentro de um clique do botão. Eu tenho que carregar as informações antes de clicar no botão. Então, vou fazer o mesmo if aqui em cima. Se fazer o mesmo código. Aluno alterar for diferente de nulo, aí eu vou, né, chamar aqui que nós temos um outro detalhe, né? Tudo isso foi criado aqui dentro. Então, também vou ter que remover para fora. Vou dar um Ctrl X aqui. E vou colocar aqui fora tudo como final. Para que seja enxergado ali dentro. Então, tudo aqui como final. O que tem que ser feito. E o rating bar também, né? Por quê? Ali está no evento do clique do mouse. Opa, aqui também eu coloquei errado, hein? É diferente, o sinal de exclamação vem antes, tá? Se aluno alterar for diferente de nulo, você pega cada campo que foi criado aqui e ajusta com o que está vindo como parâmetro, certo? Se não, ele dá sequência aí no evento do clique do botão. O texto, o botão alterar também vou recortar daqui e vou colocar aqui dentro.
para assim que ele carregar o meu botão. Onde está o meu botão? Também deve estar aqui dentro, ó. Vou dar um Ctrl X, vou colocar ele aqui embaixo. Criar tudo como variável global para dar para enxergar em qualquer método da classe. Então aqui eu tenho o meu botão, mudei o nome, peguei todos os valores. Quando clicar, aí assim, agora vamos conferir, né? Quando clicar, então quando clicar, nós vamos pegar aqui o meu objeto aluno, ponto, set código, só que aqui eu vou dizer que eu vou pegar o código do aluno alterar, ponto, get código. Em seguida, eu chamo o atualizar. Ao invés de eu deixar esse touch aqui de botão clicado, já vamos otimizando o nosso código para depois que ele passar aqui, atualizar, a gente põe aqui atualizado com sucesso. Cadastro atualizado. Se não, a gente deixa aqui o nosso BD insere, que ele já vai ter setado aqui tudo conforme solicitado aqui antes, até por isso que eu deixo fora da estrutura condicional. E também vou colocar aqui uma mensagem, né, para o usuário saber que deu certo. Cadastro atualizado. Aqui a gente pode colocar aqui cadastro inserido. Tá? Então, passou isso tudo, fecha a conexão, que já está aqui. E agora é só testar para ver se funciona. As Android Application. Aqui, fica de olho no nosso console. Demora sempre um pouquinho para abrir, já está iniciando aqui a Activity. Certo, abriu nossa aplicação. Quando eu clicar na BIA, ele tem que trazer para a gente o nosso formulário preenchido. Olha só que bacana. Então veio com todas as informações da BIA e observe que o botão está se chamando aqui, ó, alterar. Eu vou mudar de BIA para Beatriz. Vou clicar em alterar, cadastro atualizado, e ele já puxou aqui para mim, ó, com a atualização feita. Quando eu clicar aqui, ele tem que trazer para mim o formulário em branco. Ah, excelente. Agora eu vou cadastrar meu nome, meu site, meu endereço, telefone eu não vou colocar por enquanto, vou colocar aqui uma nota, cadastrar. Cadastro inserido e atualizado. Então tá pronta a nossa aplicação com o cadastro, com a exclusão, né? Com esse menu suspenso, com a alteração. Cada vez nosso programa vai ficando mais robusto, né? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.